Quando você não sabe qual caminho seguir, faça esta oração da manhã se você acordou hoje com a mente cheia, com o coração inquieto e com aquela sensação de que precisa tomar decisões importantes, mas não sabe exatamente o que fazer. Então este momento é para você. Existem dias em que tudo parece incerto. Caminhos que antes faziam sentido agora parecem confusos. O futuro parece distante e difícil de enxergar. E o mais difícil não é apenas a situação em si, mas o peso de não saber qual direção escolher. Talvez você esteja exatamente assim agora, pensando demais, analisando possibilidades, tentando prever consequências, mas ainda assim sem encontrar paz no coração. E quanto mais você tenta resolver sozinho, mais a dúvida cresce. Mas existe algo que você precisa entender agora. Você não foi criado para caminhar sozinho nem para carregar o peso de todas as decisões da vida sem direção. Existe um Deus que vê aquilo que você não consegue ver. Existe um Deus que conhece o caminho completo, enquanto você enxerga apenas o próximo passo. E quando você aprende a confiar nele, mesmo em meio à dúvida, algo começa a mudar dentro de você. A palavra de Deus diz em Isaías 3:0-21, quer você se volte para a direita ou para a esquerda, uma voz atrás de você dirá, este é o caminho. Siga-o. Isso significa que Deus não te abandona no momento da decisão. Ele não se afasta quando você precisa de direção. Pelo contrário, ele se aproxima, ele fala, ele orienta. Às vezes não da forma que esperamos, às vezes não no tempo que queremos, mas ele sempre guia. Talvez o que está faltando hoje não seja mais informação, mais opinião ou mais análise. Talvez o que você precisa é de paz para ouvir a voz certa. Porque quando a mente está agitada, até a direção mais clara pode parecer confusa. Por isso, antes de qualquer decisão, antes de qualquer passo, você precisa fazer algo essencial, aquietar o coração e buscar a direção de Deus. Agora, por um momento, pare tudo. Respire fundo. Deixe de lado a pressa, a ansiedade e a necessidade de resolver tudo agora. Este é um momento de entrega. Um momento em que você não precisa ter todas as respostas, apenas precisa estar disposto a confiar. Senhor, meu Deus e meu Pai amado, neste momento eu me coloco diante da Tua presença com um coração sincero. O Senhor conhece cada pensamento que passou pela minha mente desde que acordei. O Senhor conhece as dúvidas que eu tenho carregado, as decisões que preciso tomar e as situações que estão diante de mim neste dia. Pai, muitas vezes eu me sinto perdido. Tento entender qual caminho seguir, mas quanto mais penso, mais confuso eu fico. Mas hoje eu escolho fazer diferente. Hoje eu escolho não confiar apenas na minha própria capacidade de entender as coisas. Eu escolho confiar em Ti, porque eu sei que o Senhor vê aquilo que eu não vejo. O Senhor conhece o futuro que ainda está escondido para mim. E por isso eu entrego agora todos os meus caminhos nas Tuas mãos. Guia os meus passos. Senhor, mostra ao meu coração qual direção seguir. Se existe algo que eu preciso fazer, me dá clareza. Se existe algo que eu preciso evitar, me dá discernimento. Que eu não seja guiado pelo medo, nem pela ansiedade, nem pela pressão das circunstâncias. Que eu seja guiado pela Tua presença. Pai amado, acalma o meu coração neste momento. Se existe inquietação dentro de mim, traz a Tua paz. Se existem pensamentos confusos, organiza minha mente. Se existe medo de errar, me lembra que o Senhor está comigo em cada passo. Que eu não fique paralisado pela dúvida, mas que eu caminhe com fé, mesmo que eu não enxergue todo o caminho. Senhor,
Muitas vezes eu quero respostas rápidas. Quero saber exatamente o que fazer. Quero ter certeza de cada decisão. Mas eu reconheço que nem sempre funciona assim. Às vezes o Senhor nos guia passo a passo. Às vezes o Senhor nos mostra apenas o necessário para o momento. E por isso eu te peço, me ensina a confiar no processo. Me ensina a dar um passo de cada vez, sabendo que o Senhor está comigo. Pai, eu entrego diante de Ti todas as áreas da minha vida. Entrego minhas decisões, entrego meus planos, entrego meus sonhos e entrego também as minhas preocupações. O Senhor conhece cada detalhe. Sabe aquilo que eu estou enfrentando e sabe aquilo que ainda nem aconteceu. Por isso, eu descanso na certeza de que o Senhor está no controle. Se existe um caminho que não é bom para mim, me afasta dele. Mesmo que pareça bom aos meus olhos, me dá discernimento para perceber. E se existe um caminho preparado por Ti, me dá coragem para seguir, mesmo que ele exija fé, mesmo que ele pareça difícil no começo. Pai amado, ajuda-me a ouvir a Tua voz. Em meio a tantos pensamentos, tantas opiniões e tantas distrações. Às vezes fica difícil saber o que vem de Ti, por isso eu te peço sensibilidade espiritual. Que eu reconheça quando o Senhor estiver me direcionando, que eu perceba a Tua voz mesmo nas coisas simples. Senhor, também te peço sabedoria. Sabedoria para tomar decisões corretas. Sabedoria para não agir por impulso. Sabedoria para não ser guiado pelas emoções momentâneas. Que cada escolha que eu fizer hoje esteja alinhada com a Tua vontade. Pai amado, eu também coloco diante de Ti todas as pessoas que estão ouvindo esta oração agora. O Senhor conhece cada coração. Existem pessoas que estão exatamente como eu, tentando entender qual caminho seguir. Existem pessoas que estão com medo de tomar a decisão errada. Existem pessoas que estão esperando por uma resposta. Senhor, visita cada uma dessas vidas agora. Traz direção para quem está perdido. Traz paz para quem está ansioso. Traz clareza para quem precisa decidir. E que cada pessoa que está ouvindo esta oração sinta agora a Tua presença acalmando o coração. Pai amado, muitas vezes a dúvida nos faz pensar que estamos sozinhos, mas isso não é verdade. O Senhor está presente em cada detalhe da nossa vida. Mesmo quando não percebemos, o Senhor está guiando nossos passos. A Tua palavra diz em Salmos 32, 8, eu instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você, e essa promessa me dá segurança. Porque eu sei que não estou sozinho tentando descobrir o caminho. O Senhor está me ensinando, me orientando e cuidando de mim. Senhor, eu entrego também meus medos neste momento. Medo de errar, medo de escolher o caminho errado, medo das consequências. Mas eu sei que quando o Senhor guia meus passos, não preciso viver com medo. Porque mesmo que eu não entenda tudo, o Senhor está conduzindo minha história. Pai amado, me dá coragem para avançar. Não quero ficar paralisado pela dúvida. Não quero perder oportunidades por causa do medo. Quero caminhar com fé, confiando que o Senhor está comigo. Senhor, se neste dia eu precisar tomar uma decisão importante, me dá paz no coração para reconhecer o caminho certo. Porque eu sei que quando o Senhor guia, existe uma paz que confirma. Pai amado, eu declaro neste momento que confio em Ti, declaro que o Senhor está guiando meus passos. Declaro que não estou perdido, mas estou sendo conduzido pela Tua mão. E agora eu quero falar diretamente com você que está ouvindo esta oração até aqui.
Talvez você tenha começado este dia com dúvidas, com medo e sem saber o que fazer. Mas eu quero que você entenda uma coisa: Deus não te abandona na indecisão. Ele não te deixa sozinho no momento da escolha. Ele está com você agora. Às vezes a resposta não vem imediatamente. Às vezes o caminho não se revela de uma vez. Mas Deus vai mostrando aos poucos. Ele vai trazendo paz. Ele vai alinhando situações. Ele vai abrindo portas e fechando outras. E quando você percebe, o caminho já está sendo construído diante de você. Se esta oração está falando com o seu coração, escreva agora nos comentários: Deus me guia hoje. Essa é uma forma de declarar sua fé e confiar que Deus está conduzindo sua vida. Se você tem um pedido de oração, escreva também. Muitas pessoas estarão orando por você. Continue comigo, porque na próxima parte dessa oração nós vamos aprofundar ainda mais essa. Entregue e buscar uma direção ainda mais clara para o seu caminho. E agora continue em espírito de oração, sem sair dessa presença, porque o que Deus começa no coração, Ele completa quando a entrega verdadeira. Talvez você ainda sinta dúvidas. Talvez ainda existam perguntas dentro de você, mas algo já começou a mudar. Porque quando você decide confiar em Deus, mesmo sem entender tudo, você abre espaço para que Ele comece a agir de forma mais clara na sua vida. Senhor meu Deus e meu Pai amado, eu continuo na Tua presença neste momento, porque eu sei que não é apenas uma oração rápida, mas é um encontro contigo. É um momento de alinhamento, de entrega e de transformação. Pai, eu já coloquei diante de Ti as minhas dúvidas, os meus medos e as minhas decisões, mas agora eu quero ir mais fundo. Eu quero Te entregar também o controle, porque muitas vezes eu oro, mas ainda tento controlar tudo. Eu peço direção, mas continuo querendo que as coisas aconteçam do meu jeito. Eu digo que confio, mas no fundo ainda existe resistência. Por isso, hoje eu Te entrego completamente o controle da minha vida. Senhor, assume a direção dos meus caminhos. Toma a frente de cada decisão que eu preciso tomar. Vai à minha frente preparando o caminho, alinhando circunstâncias, conectando pessoas e afastando aquilo que não faz parte do Teu propósito para mim. Pai amado, eu reconheço que nem sempre o caminho mais fácil é o caminho certo. Muitas vezes o Senhor nos direciona por caminhos que exigem fé, que exigem coragem, que exigem renúncia. E por isso eu Te peço, fortalece o meu coração. Me dá maturidade espiritual para não escolher apenas o que é confortável, mas para escolher aquilo que vem de Ti, Senhor. Se houver algo em mim que está impedindo a Tua direção, revela agora. Se existem atitudes, pensamentos ou escolhas que estão me afastando do caminho certo, me mostra com clareza. Eu não quero andar fora da Tua vontade. Eu não quero seguir por caminhos que o Senhor não preparou. Pai amado, eu também Te peço que o Senhor alinhe os meus desejos com os Teus. Porque muitas vezes queremos coisas que não são boas para nós. Insistimos em caminhos que parecem certos, mas que no final nos afastam do propósito. Por isso, transforma o meu coração. Que eu passe a desejar aquilo que o Senhor deseja para mim. A Tua palavra diz em Provérbios 3, 5 leu: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas, e é isso que eu escolho fazer agora. Confiar em Ti de todo o meu coração. Não depender apenas da minha lógica, da minha visão limitada, mas reconhecer que o Senhor é quem guia os meus passos. Senhor, eu Te peço também discernimento espiritual.
porque nem toda oportunidade vem de ti, nem todo caminho aberto é direção correta. Por isso, me ajuda a discernir. Me ajuda a perceber quando algo vem do Senhor e quando não vem. Que eu não seja guiado apenas pelas aparências, mas pela tua voz. Pai amado, eu coloco diante de ti cada decisão prática que eu preciso tomar hoje. Seja na minha vida pessoal, profissional, financeira ou emocional. O Senhor conhece cada detalhe. E eu te peço, entra nessas áreas, toma a frente. Me mostra o que fazer, quando fazer e como fazer. Senhor, me livra das decisões precipitadas. Me livra de agir por impulso. Me livra de escolher baseado na pressão ou na ansiedade. Que eu saiba esperar quando for necessário. Que eu saiba agir quando for o momento certo. Pai amado, eu também te peço que o Senhor me dê sinais claros. Não sinais confusos, não sinais que gerem mais dúvida, mas confirmações que tragam paz ao meu coração. Porque eu sei que quando o Senhor fala, existe uma paz que acompanha. Senhor, eu declaro neste momento que não vou mais viver paralisado pela dúvida. Eu não vou mais ficar preso ao medo de errar, porque eu sei que quando eu coloco minha vida nas tuas mãos, até os meus erros o Senhor pode transformar em aprendizado e crescimento. Pai amado, visita agora cada pessoa que continua nesta oração. Existem pessoas que estão passando por momentos decisivos. Pessoas que precisam escolher um caminho, tomar uma atitude, mudar uma situação. Senhor, entra nessas vidas agora com poder. Traz clareza onde existe confusão. Traz paz onde existe ansiedade. Traz direção onde existe dúvida. E que cada pessoa possa sentir agora uma segurança diferente, uma confiança que não vem das circunstâncias, mas da tua presença. Senhor, muitas vezes nós queremos garantias. Queremos ter certeza de tudo antes de agir. Mas a fé nos ensina a caminhar mesmo sem ver tudo. Por isso, fortalece a nossa fé, que a gente não dependa apenas daquilo que os olhos conseguem enxergar, mas que a gente confie naquilo que o Senhor já preparou. A tua palavra também diz em Jeremias 2, 9 e 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-las prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. E essa promessa traz descanso ao nosso coração, porque sabemos que o Senhor não nos conduz para o mal, mas para um propósito de vida. Senhor, eu descanso nessa verdade. Mesmo que o caminho seja desconhecido, eu sei que o destino está nas tuas mãos. Mesmo que existam desafios, eu sei que o Senhor está comigo. Pai amado, me ensina a confiar mesmo quando não entender. Me ensina a seguir mesmo quando não enxergar. Me ensina a descansar mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Senhor, eu também te peço sensibilidade para perceber as pequenas direções do dia a dia. Às vezes o Senhor não fala de forma grandiosa, mas em detalhes simples, em decisões pequenas, em ajustes sutis. E são esses detalhes que constroem o caminho. Por isso, abre os meus olhos espirituais. Me ajuda a perceber a tua mão agindo. Me ajuda a reconhecer a tua direção em cada situação. Pai amado, eu entrego também o meu tempo nas tuas mãos, porque muitas vezes a ansiedade vem da pressa. Queremos que tudo aconteça rápido, no nosso tempo. Mas o Senhor trabalha no tempo perfeito, nem antes, nem depois. Por isso, eu rejeito agora toda ansiedade, rejeito toda inquietação e escolho descansar no teu tempo, porque eu sei que o Senhor faz é perfeito. Senhor, eu declaro que este dia será guiado por ti, declaro que minhas decisões serão alinhadas com a tua vontade.
Declaro que meus passos serão firmes, porque estão sendo direcionados pela tua mão. E agora eu quero falar mais uma vez com você que está aqui até o final dessa oração. Isso não é coincidência. Você não chegou até aqui por acaso. Deus está falando com você. Talvez você começou esse vídeo sem direção, mas agora algo dentro de você já está mais leve. Talvez as respostas ainda não estejam totalmente claras, mas a paz começou a tomar o lugar da ansiedade, e isso já é um sinal de que Deus está trabalhando. Se você crê nisso, escreva agora nos comentários: eu confio na direção de Deus. Declare isso com fé. Se você precisa de uma resposta específica, escreva também o seu pedido. Vamos orar por você. E se essa oração falou com o seu coração, se inscreva no canal agora. Aqui você encontrará palavras que vão fortalecer sua fé todos os dias. Ative as notificações para não perder nenhuma oração. E não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas que também precisam de direção. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. Que Ele ilumine seus caminhos, fortaleça o seu coração e te conduza com segurança em cada decisão. E lembre-se, mesmo quando você não sabe qual caminho seguir, Deus sabe. E Ele está te guiando, passo a passo, todos os dias.